Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar de uma grande cientista do século XX, pioneira em energia nuclear e que pode ser considerada a mãe da bomba atômica. Vamos falar de Lise Meitner. Lise foi uma física austríaca, nascida em Viena em 7 de novembro de 1878. Foi a terceira de 8 filhos de uma família judaica. Em 1901, entrou na Universidade de Viena, onde teve aulas com um dos maiores físicos do século XIX, Ludwig Boltzmann. Obteve seu doutorado em 1907 com a tese Condução de calor em corpos não homogêneos. E logo em seguida mudou-se para Berlim para trabalhar no Instituto Kaiser Wilhelm, ao lado de Max Planck, outro renomado cientista e um dos pais da mecânica quântica, e o químico Otto Hahn, o qual Meitner trabalharia por mais de 30 anos. Otto e Lise estudaram a radioatividade. Em 1918, Lise e Hahn descobriram o elemento protactínio, o 91º elemento da tabela periódica. Em 1922, Lise descobriu a transição não radioativa, que passou a ser reconhecida como efeito Auger, em honra a Pierre Auger, que descreveu o efeito 2 anos depois. O efeito Auger é o seguinte: imagine um átomo. Você pode ionizar este átomo lançando sobre um elétron energia na forma de fótons, como vimos no vídeo sobre a relação de Planck. Se você lançar sobre um elétron um fóton de baixa energia, menor que a energia de ionização, o elétron atingido subirá do nível de menor energia para um nível de maior energia, mas não será arrancado do átomo. Porém, se você lançar um fóton de energia suficientemente grande sobre esse elétron será arrancado do átomo, no processo chamado de ionização. Porém, esse elétron deixa uma vaga, um buraco, entre aspas, no átomo. Esse buraco será preenchido por um elétron de maior nível de energia. Porém, para esse elétron ocupar essa vaga, ele precisa jogar essa energia extra fora. E ele pode fazer isso de duas maneiras: ou emitindo a energia em forma de fótons, ou passando essa energia para um segundo elétron. Esse elétron que recebe essa energia será arrancado do átomo também e receberá o nome de elétron Auger. Entre 1929 e 1932, Lise trabalhou com Hans Hermann Hufeld, resultando na descoberta do efeito Meitner-Hufeld, que acabou fazendo parte da pesquisa que resultou no modelo padrão. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria, forçando Meitner, que era de família judia, a se mudar para a Suécia, onde continuou seu trabalho no Instituto Mannesmann, em Estocolmo. Apesar de Meitner não ser judia, e sim luterana, sua ascendência judia poderia resultar em problemas com o governo nazista, que estava expulsando os judeus das universidades. Em Estocolmo, Meitner contou com poucos recursos, pois o conservadorismo do instituto gerava um preconceito contra mulheres cientistas. Hahn e Fritz Strassmann continuaram o trabalho de Meitner na Alemanha. Hahn e Meitner se encontraram algumas vezes de maneira clandestina em Copenhague, na Dinamarca, onde planejavam experimentos. Em uma dessas visitas de Hahn, Meitner teorizou o processo de fissão nuclear, o qual Hahn executou um experimento em seu laboratório em Berlim, publicado na revista Nature em 1939 por Meitner e seu sobrinho Otto Fritsch.
Meitner provou que a divisão do átomo de urânio em átomos de bário e criptônio libera energia e nêutrons, que por sua vez causam a fissão em mais átomos, liberando mais nêutrons e assim sucessivamente, dando origem a uma série de fissões nucleares num processo denominado de reação em cadeia. Essa é a fissão nuclear. Meitner reconheceu o caráter explosivo do processo, o que foi corroborado por cientistas do mundo todo, incluindo Albert Einstein, que nessa época já morava nos Estados Unidos, e alertou em uma carta o presidente americano Franklin Delano Roosevelt sobre os perigos atômicos. Meitner e Hahn trabalharam juntos na fissão nuclear, Lise na parte teórica, descrevendo todo o processo, e Hahn na parte experimental, criando um reator em seu laboratório. Porém, só Hahn é lembrado. Em 1944, Otto Hahn recebe o Nobel de Química pelos seus trabalhos sobre a fissão nuclear. Porém, Meitner foi totalmente ignorada pelo comitê. Na verdade, Hahn negou a participação de Meitner nos experimentos, alegando que suas experiências foram unicamente responsáveis pela descoberta da fissão nuclear. Apesar de Lise Meitner nunca ter ganhado o merecido Nobel, ela ganhou a medalha Planck em 1949, a medalha Fermi em 1966 e anteriormente o prêmio Lieben em 1925. Em 1946, Meitner visitou os Estados Unidos e foi tratada como celebridade e foi eleita a Mulher do Ano pelo National Women's Press Club. Lise participou da 7ª e 8ª Conferência de Solvay, uma conferência que reúne os maiores cientistas do planeta. Lise Meitner morreu em 27 de outubro de 1968, aos 89 anos. Encontra-se sepultada em St. James Churchyard, em Hampshire, na Inglaterra. Em 1982, o elemento 109 da tabela periódica foi nomeado de Meitnério, em homenagem a Lise. Lise Meitner foi uma das maiores cientistas do século XX. Desenvolveu o processo de fissão nuclear, que deu origem à bomba nuclear, mas também à energia nuclear e a equipamentos médicos. Se Einstein é considerado o pai da bomba atômica, Meitner pode ser considerada a mãe. Mas tanto Meitner quanto Einstein jamais pensaram nesse fim em suas pesquisas. Quando Meitner desenvolveu suas pesquisas sobre a fissão nuclear, o mundo vivia em uma época conturbada. Hitler assumia o poder na Alemanha e o nazifascismo se propagava pela Europa. A imprensa americana tratou Meitner como a mulher que saiu da Alemanha nazista com uma bomba atômica no bolso. Se as pesquisas de Meitner caíssem nas mãos dos nazistas, poderíamos ter um mundo dominado por nazistas hoje. Bem pessoal, vamos ficando por aqui. Se gostaram, deixe um joinha e compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.